Graças a paz, igreja. Amém. É muito bom, né? Poder estarmos reunidos em qualquer lugar, né? Dessa terra, falando a palavra de Deus. Ontem estivemos juntos, né? Num culto de jovens, também com a igreja do Parque América lá de Sorocaba. Foi uma delícia estar com os irmãos. E o Senhor nos deu a oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos. É muito bom poder estar aqui. Eu me alegro muito. Nem sempre é possível, mas quando o Senhor nos dá a oportunidade, nós temos que aproveitar para falar dele. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Antes de iniciar a leitura, nós vamos orar. Amém? Baixa a tua fronte, vamos falar com o Senhor. Deus amado e glorioso, majestoso, adentramos este lugar, Senhor, com hinos e cânticos, louvando e adorando ao Senhor, declarando que Tu és Deus, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de nossas vidas. Senhor, os louvores que entoamos aqui precisam ser uma verdade no meio do Seu povo, Deus. Nós precisamos ser governados e dirigidos por Ti, Senhor, a cada dia. Se Tu és o nosso Rei, se Tu és o nosso dono, precisamos, Senhor, em todo tempo nos curvar à Tua vontade, Deus. Senhor, que estes cânticos sejam uma verdade em nossas vidas a cada dia, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, na qual iremos, Senhor, aqui desfrutar e ouvir o que Tu tens para nós, também seja uma verdade em nossas vidas. Não queremos mais, Senhor, perder tempo, desperdiçar, Senhor, a vida que o Senhor tem nos dado com embaraços, desperdiçar aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, sufocando-nos entre espinhos. Mas queremos, Senhor, verdadeiramente nessa terra resplandecer a Tua glória, Senhor. Não por uma semana, não por um mês, não por um ano, Senhor, mas até a Tua volta, até o último suspiro da nossa alma, Senhor. Nós queremos verdadeiramente dar bom testemunho do que o Senhor tem feito em nossas vidas nessa terra, Pai. Que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, possa ter total liberdade para, Senhor, lá no íntimo, a nossa alma, tratar aquilo que é necessário, Deus, tocar naquilo que é preciso, Senhor. Estamos aqui abrindo, Senhor, a porta para que o Senhor entre, sente à mesa, venha cear conosco e mostrar aquilo que precisamos mudar. Constrange-nos com o Teu amor, como o Senhor fez com Zaqueu, Pai. Constrange-nos, Senhor, para levar-nos ao verdadeiro arrependimento, para levar-nos, Senhor, a deixar aquilo, Senhor, que desagrada tanto a Ti, Deus. Venha pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e venha agir em nossas vidas, Pai. Já Te agradecemos, Senhor, porque cremos daquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Deus. Amém, amados? Romanos capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, quem que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. Com efeito,
Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo não conhecia a igreja de Roma e escreve esta carta maravilhosa, mesmo sem conhecer os irmãos, mesmo sem nunca ter visitado aquele lugar. Ele escreve essa carta, e aqui neste ponto, ele trata de um assunto que talvez, amados, se não é o maior, é um dos maiores desafios do cristão: amar ao próximo. Ele inicia o versículo 8 dizendo que eu e você não podemos nessa terra dever a ninguém. E aqui ele está falando de tudo aquilo que está relacionado ao próximo. A tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que você se comprometer, você tem que fazer. Aquilo que você prometeu, você tem que cumprir. Se você fez um voto, cumpra o teu voto. A Bíblia diz que tolo é aquele que se compromete em fazer algo, vota algo, combina algo com o Senhor ou com os homens, mas não consegue cumprir. Ele é tolo. Então nós não devemos, amados, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, dever algo a alguém. Nós temos que pagar tudo aquilo que é necessário às pessoas. Ser homens fiéis, como ele usa como exemplo aqui na frente, andando honestamente diante do governo, dos homens, diante de todas as pessoas. Ser correto. Mas existe um ponto, e Paulo usa a palavra dívida, que eu e você nunca vamos quitar. Ele fala que existe uma dívida que eu e você vamos passar a nossa vida inteira pagando, mas nunca vai ser quitada. É um carnê que todo dia você vai pagar uma prestação, e ele nunca vai acabar. E não é porque ele nunca vai acabar que você tem que ignorar e simplesmente deixar isso de lado. Existe uma dívida que eu e você temos que pagar todos os dias, até o último suspiro da nossa alma, que é o amor para com o próximo. Nós sabemos que isso é importante, nós sabemos que isso é um mandamento, nós sabemos que nós temos que amar ao próximo, mas talvez você já fez esse questionamento como eu já fiz na minha vida. Senhor, como é difícil amar ao próximo, perdoar o próximo, quando uma barreira imensa, chamada ingratidão, existe entre você e as pessoas. Você faz tudo pelo teu próximo, você ajuda, você se dedica a ele, você procura amar ele, mas ele não reconhece, ele é ingrato, pelo contrário, ainda ele te prejudica. Talvez Paulo escreveu isso e você pode ter pensado: Paulo, você escreveu isso, mas porque você não conhece os meus parentes, você não conhece o meu vizinho, você não conhece aquele irmão da igreja. Se você conhecesse ele, você ia escrever de outra maneira isso. É impossível amar e perdoar aquele homem, porque você vai lá, pede perdão a ele, concilia-se, faz tudo, e no dia seguinte, no momento seguinte, ele faz tudo de novo. Ele ainda fala mal de você, ele ainda te julga, ele ainda vai e ainda conta mentiras ao teu respeito. E você ainda lutando para cumprir este mandamento, continua tentando amá-lo. Como é difícil amar
diante da ingratidão. Como é difícil amar quando você não é reconhecido, quando a pessoa não valoriza o teu esforço, tudo que você faz por ele. A Bíblia não abre precedentes, a Bíblia não abre jeitinho. Então tá bom, você tem que amar o próximo, mas se ele for muito ingrato, não precisa, você não precisa perdoar ele, você não precisa amar ele. A Bíblia não abre estas brechas. Só que Deus conhece-nos. Talvez você já pensou, eu tenho compartilhado isso com a igreja, talvez você já pensou, mas para Deus é fácil falar isso, Ele é Deus, para Deus é fácil, Ele não sabe o que eu passo. Um dia Jó, no estado mais terrível em que ele se encontrava, ele ousou usar esta palavra diante de Deus: tu não sabes o que eu passo, porque tu és Deus, poderoso, está acima de todas essas coisas. E Deus, fazendo menção de Cristo, já diz assim: não, Jó, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter sede, eu sei o que é sentir dores, eu sei o que você passou. Por isso Cristo veio a esta terra, para viver tudo o que nós passamos, e venceu, para que eu e você jamais possa algum dia pensar: não é possível. Como é possível amar os que nos perseguem? Amados, se no término do culto aqui, ao abraçar os irmãos, dar graça e paz, um irmão sem querer, que está na sua frente, não está te vendo, ele pisar na ponta do seu pé, nós já nos enchemos de ira, e se pudéssemos, estivéssemos em outro lugar, nós voaríamos no pescoço dele, porque ele pisou no nosso pé sem querer. Como é que pode um homem como Estevão, sendo apedrejado, ainda pedir que Deus perdoe aqueles homens? Eu posso garantir para vocês que o apedrejamento é muito pior que um pisão no pé. Como podemos colocar em prática isso, se é tão difícil? Parece impossível amar ao próximo, parece impossível perdoar as pessoas. É fácil você amar e perdoar aqueles que sempre estão do seu lado, que sempre procuram te ajudar, mas o mandamento se estende a todos, inclusive aos inimigos, aqueles que nos prejudicam, aqueles que não nos valorizam, aquele que, por mais que você se esforce para ajudar ele, ele ainda é ingrato. É todos. Mas como vencer essa barreira? Como conseguir amar? Como conseguir perdoar? Se o homem é tão ruim, se as suas ações são tão maldosas, se cotidianamente, amados, todo o tempo, é muito difícil conviver com as pessoas quando elas te prejudicam o tempo todo. Mas o Senhor nos deixou um ensinamento. Entenda, amados, que a palavra de Deus, por completa, não existe um mandamento que o Senhor pede que venhamos a cumprir, que Ele também não ensine como cumprir. Como ser possível colocar isto em prática? Como pagar essa dívida todos os dias? O Senhor nos deixa um ensinamento, e eu quero compartilhar com os irmãos hoje. O próprio Senhor Jesus deixou-nos uma parábola, está lá em Mateus, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13. E Ele nos ensina algo tremendo. 18. Mateus 18, talvez na tua Bíblia vai estar assim: a parábola do credor incompassivo, a partir do versículo 23. Olha que Jesus nos ensina aqui, amados. Mateus 18, 23 diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei
que quis fazer conta com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Quem é este Senhor, senão Deus? Um dia, eu e você, fomos colocados diante dele, e nós, não sei se neste lugar, ou em algum outro lugar, em uma outra circunstância, caímos ajoelhados aos pés do Senhor, arrependidos da vida que tínhamos conduzido até aquele momento, chorando e clamando pelo perdão e a misericórdia do Senhor, entregando a nossa vida a Ele, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver a minha vida como antes, agora eu quero que o Senhor reine e governe a minha vida. E você desceu as águas do batismo e se arrependeu, e o Senhor perdoou toda a sua dívida. Que dívida é essa? Se você não sabe, quem levou o Filho de Deus à cruz foi eu e você. Se você não sabe, cada chicotada que Ele tomou foi culpa sua e minha. Cada lança que transpassou o seu corpo, a culpa foi minha e foi sua. Foi por tua causa, foi por minha causa. Toda a humilhação, todo o sofrimento que Ele passou, foi por nossa causa. O Filho de Deus foi entregue por nossa causa. A nossa dívida era imensa. E um dia nós nos encontramos com o Senhor, e eu quero acreditar que verdadeiramente nós nos arrependemos naquele dia, e o Senhor apagou toda a dívida. Disse: Diogo, você não me deve mais nada, agora não há mais condenação, não tem mais culpa, não tem nada contra você, a morte não pode mais prevalecer sobre a tua alma, não existe acusação mais sobre você, tudo foi apagado, foi tudo concluído, a sua dívida foi apagada e você não deve mais nada agora ao Senhor. Ele pagou a nossa dívida, Ele nos libertou desta prisão. A Bíblia diz que este servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Mas o texto não acaba aí. Continuemos. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, Diogo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Pare um pouquinho aqui. O que este homem devia ao servo do Senhor eram 100 dinheiros. Se pudéssemos fazer uma comparação, para você ter uma ideia, é como se a dívida que eu tivesse com Deus fosse uma dívida de R$1 milhão. E a dívida que o meu próximo tem comigo é de R$10. Não dá para se comparar. Ela é imensa. A diferença é gritante. Este servo encontra alguém que prejudicou ele, que fez algo contra ele, que ele emprestou um dinheiro e esse homem não pagou, e ele não perdoa a dívida dele. E ele não perdoa, mesmo que este homem teve a mesma atitude dele. Seja generoso comigo,
Ele não está pedindo assim, olha, esquece a minha dívida. Ele fala assim, eu vou te pagar aos poucos, mas eu vou dar um jeito, eu vou pagar a minha dívida. Seja generoso, considera isso. E o que este homem faz? A mesma coisa que nós fazemos. Nós não perdoamos. Nós não amamos. Nós não pagamos a nossa dívida. Nós simplesmente sufocamos até ele morrer. Porque ele não vai conseguir pagar essa dívida também. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que quando você tem que perdoar, preste atenção nisso. Quando é necessário você perdoar, quando é necessário você amar, você não faz isto porque a pessoa merece, porque ela é digna, porque ela está arrependida, porque ela vai valorizar o teu amor e o teu perdão. Você faz isso porque atrás de você tem uma dívida muito maior que foi lhe perdoada. Quando eu amo o próximo, quando eu perdoo o próximo, não é por causa do próximo. É porque Deus me perdoou algo muito maior do que o que este homem fez comigo. E quando passamos a olhar para o perdão que nos foi concedido da parte de Deus, que é muito maior do que qualquer homem pode fazer contra você, é muito mais fácil amar. É muito mais fácil perdoar. Se você está querendo achar perdão e amor sobre mérito, você nunca vai perdoar o próximo. Porque ele nunca vai merecer mesmo, como eu também nunca mereci o que Deus fez e continua fazendo por mim. Como você também não merece o que ele fez e o que ele continua fazendo, não é por mérito. É porque eu tenho uma dívida. Essa dívida, ela é incalculável. Por mais que eu perdoe a todos, por mais que eu seja, amados, soterrado de ofensas, e perdoe e ame todos, não vai se comparar ao que ele perdoou de mim, do que eu fiz contra o seu filho, do que eu fiz contra ele. Nós não conseguimos perdoar e não conseguimos amar, porque nós queremos ver nas pessoas mérito para receber perdão. Ele tem que merecer o meu amor. Ele tem que valorizar o que eu faço por ele. Se ele for ingrato, eu não vou mais amar ele. Se ele não valorizar o meu esforço, eu não vou perdoar ele. Para que eu vou me esforçar por ele, se ele não merece? Amados, se continuarmos a olhar desta forma, nós vamos pagar um preço muito amargo por isso. Porque não é por mérito. Essa pessoa que você está pensando nelas, você vai tentar achar qualidades, e você não vai achar qualidades para ela merecer o teu perdão, para ela merecer o teu amor. E não tente achar méritos, não tente achar qualidade nelas, ela não tem mesmo. Assim como eu e você não tínhamos nada de valor, mas Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso para nos salvar. Vocês sabem disto. Só que esta dívida que Ele perdoou, esta dívida, amados, isso tem um peso contra nós, se nós não dermos crédito a isso. Este homem não perdoou o seu próximo. E a palavra de Deus diz aqui, vamos ler, amados, a partir do 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não é negociado isso aqui. É por isso que Mateus 7 diz que tem muito crente que vai ouvir da boca de Cristo: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci.
Nisto sereis conhecidos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Presta atenção nesse versículo que Paulo fala em Romanos. Nisto vos sereis conhecidos. Sabe como que os discípulos do Senhor serão conhecidos? Quando houver amor entre eles. Aí passaremos a ser discípulos do Senhor. Se nós não amamos aos outros, nós não seremos conhecidos nem por Cristo. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque isto é a marca de Cristo. Deus é amor. Esta é a marca do Evangelho de Cristo. E esta é a marca dos seus discípulos. Se nós não temos isso, se pudéssemos trocar o hino, o louvor, se é que é louvor, essa é a marca que nós temos que ter. Não é dessa promessa que ninguém sabe o que é. Que ameis uns aos outros. Como é difícil amar porque você está olhando para o próximo. O que o Senhor chama a atenção dele é: você tinha que olhar pelo que eu fiz por você. A dívida que eu perdoei, sua. Quando você não perdoou aquele homem, você ofendeu o meu ato de perdão. Quando você não foi capaz de amar o teu próximo, você ofendeu a mim, que perdoei toda aquela dívida. Nós já falamos aqui rapidamente de uma outra oportunidade, que os talentos que o Senhor deseja que nós venhamos a granjear não são as almas. Você não tem poder e capacidade de converter ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós semeamos e regamos, mas quem dá o crescimento é Deus, não é eu e nem você. Os talentos que o Senhor quer que eu e você venhamos a negociar, granjear, são os frutos do Espírito lá de Gálatas. Diogo, você era uma pessoa inquieta, não dormia, tinha muitas preocupações, mas quando você veio ao meu aprisco eu te dei paz. E o que você fez? Ah, Senhor, eu vivi em paz. Não, o que você fez com a paz que eu te dei? Senhor, eu era um homem muito rude, muito soberbo, e hoje eu sou uma pessoa bondosa. Ele falou: eu sei, é fruto do meu espírito, mas e aí? O que você fez com isso? Senhor, eu era uma pessoa que vivia triste, e hoje eu sou uma pessoa cheia de alegria. Ele: tá bom, o que você fez com a alegria que eu te dei? Isso é fruto do meu espírito. Eu que te dei esse talento. E ele vai voltar para mim, você não vai roubar ele de mim. Vai haver um dia que isso vai voltar. O que você fez com isso? Quando você viu um irmão triste, você pegou a alegria que eu te dei e foi lá compartilhar com ele para animar ele? Não. Quando você viu que existia um irmão preocupado, triste, com alguma aflição dessa vida, dessa terra, o que você fez? Você foi lá ministrar para ele e trazer refrigério e paz a ele, aquilo que eu te dei? Não. Não. Eu guardei tudo para mim. Olha, Senhor, como eu sou uma pessoa mudada, como eu sou uma pessoa melhor. Eu era isso, eu era aquilo, e olha como o Senhor me transformou. Tudo isso não existe mérito em nós, é fruto do Espírito, não é seu e nem meu. Mas o que o Senhor vai nos colocar na balança é falar: o que fizemos com isso? O que nós fizemos com isso? E se você acha que isso é uma opção, nós estamos em Mateus, abre em Marcos, próximo livro, capítulo 11. Talvez você vai dar um pouco mais valor agora, lendo isso. Marcos 11. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 25 e o versículo 26. Diz assim: e, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Sabe o que eu aprendi? E louvado seja Deus, que depois eu joguei no lixo. É que quando eu cometo uma iniquidade, se eu cometo um pecado, eu vou até o meu quarto, fecho a porta, dobro o meu joelho, choro, me arrependo, clamo
e Deus me perdoa. Foi isso que eu aprendi. Até que um dia Deus falou assim: não é isto, não é só isto. Você pode clamar, você pode chorar, você pode rasgar o seu coração, você pode desesperadamente, com o coração arrependido, buscar perdão no Senhor. Ele diz que se você não perdoa o seu próximo, não espere que de Deus você vai ter. Não está completo. Não é só eu dobrar o meu joelho e pedir verdadeiramente perdão ao Senhor. Para alcançar perdão do nosso Deus, eu também preciso perdoar. Eu não sei o que a sua Bíblia está escrita, a minha está muito clara. Você quer perdão da parte de Deus? Você quer que Deus apague a sua dívida? Você quer que Ele esqueça o que você fez contra Ele, contra o seu filho? Antes de dobrar o teu joelho, antes de ir lá orar, você precisa aplicar-se também a perdoar o teu próximo. Existem algumas coisas muito interessantes na palavra de Deus, onde Deus diz que Ele nos rejeita, que Ele fecha a porta, e você pode esmurrar, pode gritar o que quiser, Ele te ignora. Aqui é um deles. Você quer perdão? Você quer o amor do Senhor? Você quer essa comunhão com Deus? Se você não perdoar o teu próximo, a porta está fechada. Nós lemos aqui, na outra oportunidade, 2 Pedro 3,7. Ei, maridos, você está brigado com a tua mulher? Deus diz que Ele também fecha a porta. Nem adianta vir orar para mim sobre qualquer assunto. Enquanto você não se reconciliar com a tua mulher, comigo não existe fala, não existe comunhão. Ele fecha a porta. Se eu e você não aprendemos a conviver com quem está ao nosso lado, que o máximo que ele faz é pisar no teu pé. O que o próximo já fez contra você nunca se comparou ao que você fez com Cristo. Eu tenho por mim, amados, que todos os exemplos que existem na Bíblia, de todas as situações, são extremas. Eu nunca vivi, e é bem provável que eu nunca vou viver o que Noé viveu, o que José viveu, o que Davi passou. Eu nunca vou viver o que Elias viveu em termos de aflição e dificuldade, o que Paulo viveu. Sabe por que Deus fez questão de registrar esses exemplos? Porque um dia Ele vai chegar diante de mim, e Ele vai falar assim: o que você passou, as suas murmurações, as suas preocupações, comparado aos exemplos que eu te deixei, podemos aqui compará-las? Não podemos. Não podemos. O problema, amados, é que olhar para o próximo vai nos impedir de perdoá-lo. Nós temos que olhar para a nossa dívida. Nós temos que olhar para o que o Senhor fez por mim. Nós estamos trabalhando com um jovem que ele foi criado na escola bíblica, desde criancinha na igreja. E quando ele atingiu a uma certa idade, ele foi para o mundo, para as drogas, e aí ele se arrependeu e voltou. E depois ele foi para o mundo de novo. Depois ele se arrependeu e voltou. E esse caminho ele fez diversas vezes. Diversas vezes. E no último retorno dele, Deus colocou-nos no mesmo caminho. E ao saber que este jovem estava agora sendo acompanhado por nós, alguns irmãos e amigos de outras igrejas, da qual ele já tinha passado, me ligaram. E falaram assim: ei, estou sabendo. Eu falei: sim, é verdade. Os boatos que correm é verdade. Ele está aqui conosco. Tome cuidado. Eu falei assim: eu sei, amados. Nós já passamos por algumas situações assim. Não que nós não temos nada a aprender, ainda nós vamos aprender, mas eu sei. Tome cuidado. E essa pessoa, que é um grande filho na fé que eu tenho, ele falou assim: mas será que vale a pena, Diogo? E ele me fez uma pergunta, e eu fiz essa pergunta ontem à noite para a igreja. E eu quero fazer a mesma pergunta para os irmãos hoje. Qual é o momento que nós temos que desistir? Qual é o momento que nós temos que falar assim: Senhor, já foi 70 vezes 7.
Senhor, não tem mais. Já isso. E eu chorando ali, amados, porque também este é um filho na fé. E eu falei, olha, o dia que Deus desistir de mim, eu paro das pessoas, eu largo delas. O dia que Ele olhar para mim e falar assim, Diogo, chega, eu ensino e você ainda vai lá e tropeça. Porque existem situações, amados, que eu olho e o primeiro sentimento que vem no meu coração é de ira, diante de ingratidão. E rapidamente eu falo, Senhor, me perdoe. Não é esse o sentimento que eu tenho que ter. Eu não estou aqui para julgar. E eu disse para ele, o dia que o Senhor desistir de mim, eu vou desistir de todo mundo, inclusive de você. Aí ele falou, irmão, perdoa, porque realmente é isso. Eu não tenho que olhar para ele. Eu não tenho que olhar para o valor que ele dá, o quanto ele se dedica. Eu tenho que olhar para a dívida que eu tenho com o Senhor. E eu posso garantir que todas as vezes que esse irmão caiu e voltou, não se compara a tudo que eu fiz contra Deus até hoje. Os lugares por onde eu andei, o que eu fiz, os pensamentos e os desejos tão malignos que dentro do meu coração eu muitas vezes alimentei contra o próximo, nem se compara. E o Senhor perdoou todos. Por isso que é fácil amar. Em alguns momentos, algumas pessoas muito próximas a mim dizem assim, como é que você consegue? Depois de tudo você ainda vai lá de novo. E eu falo assim, mas eu não estou conseguindo pagar a minha dívida, e ela só aumenta cada dia. Eu acordo de manhã e eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu pego a estrada, amados, e eu vejo tantos livramentos. Recentemente eu estava na estrada e do outro lado teve uma explosão. Do outro lado, mas do outro lado mesmo, aqui no outro sentido. Assaltantes dinamitando um carro forte, e eu passando do lado. Do lado. Como posso eu não perdoar o meu próximo porque ele pisou no meu pé, se o Senhor todos os dias, Ele continua me constrangendo cada vez mais com o seu amor, e aí eu falo, mas ele pisou no meu pé, mas ele falou mal de mim para o pastor, eu ajudei ele e ele deu as costas para mim. Se você ler o livro de Cantares 5, a Bíblia diz que o Senhor estava batendo na porta da sua noiva, e ela não abria. Ela estava lá fazendo as suas coisas, ela estava preocupada com a sua vida, e o Senhor do lado de fora passou a noite, o seu cabelo se encheu de orvalhos, ele ficou no frio do lado de fora, batendo, e ela não abria. E ela não abria para o Senhor entrar. Salomão diz então que o Senhor, o noivo, ele enfia a mão pela fresta da porta. E quando ele faz isto, a noiva se enche de amor e compaixão. Ela se arrepende. E desesperadamente ela corre para abrir a porta. O que significa isso? Que quando nós olhamos para o que o Senhor fez por nós, pela marca que eu e você deixamos nele, e lembramos por que chegamos até aqui, e por que existe salvação para nós, nós somos cheios, amados, e nos enchemos de constrangimento, porque é isso que o amor de Deus faz conosco. Então nós corremos para nos consertar, corremos para pedir perdão, amar e fazer tudo aquilo que o Senhor, quando olhamos para o que Ele fez por nós, é muito mais fácil perdoar. Agora, se continuarmos olhando para os méritos, se as pessoas merecem ou não, nós continuaremos a ter esse coração duro. Só que se eu não perdoar, eu não vou receber perdão também da parte de Deus. Por mais que eu busque, por mais que desesperadamente eu clame por misericórdia do Senhor, não haverá. Não haverá. Nós precisamos compreender verdadeiramente que é muito difícil, porque nós nunca vamos achar razão para perdoar as pessoas, nós nunca vamos achar motivo para amar as pessoas, não vai ter. O pai e a mãe vão se dedicar ao filho, vão dar a sua vida por ele, e é bem provável que ele vai dar as costas e vai embora sem olhar para trás.
é bem provável que ainda ele vai rejeitar tudo que você ensinou. É bem provável que ele vai ser ingrato a todo o teu esforço. Mas você não tem que olhar para ele. Olhe para aquilo que você recebeu. Olhe para a graça de Deus todos os dias. Por isso que Paulo entendeu que ele só precisava da graça do Senhor. E ele chega a essa conclusão aos irmãos em Coríntios, dizendo: é por isso que mesmo que vocês não me amem, mesmo que vocês me coloquem para fora, mesmo que vocês decidam, Paulo, aqui você não vem mais pregar, aqui você não vem mais trazer essas palavras porque são muito duras, mesmo que vocês passem a me odiar, mesmo que vocês me entreguem ao Império Romano, contudo eu vou me gastar e me deixar gastar por vocês, não porque vocês merecem, porque eu tenho uma dívida. Olhe para a sua dívida, amados. Todas as vezes que eu examino a minha vida, eu só consigo ver a misericórdia do Senhor. Por isso é fácil amar o próximo. Por isso é fácil relevar o que eles fazem contra nós. Por isso é fácil amar o seu inimigo. Olhe para a dívida que você tem com o Senhor. Do que Ele perdoou, o que Ele esqueceu. A palavra de Deus diz em Romanos 4, me veio esse texto aqui à memória. Romanos 4. Versículo 20. Olha o que Abraão fez para vencer o tempo e a incredulidade. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Todas as vezes que você é grato ao Senhor pelo que Ele fez por você, todas as vezes que você glorifica Ele, em gratidão ao que Ele fez por você, você não percebe, você não sente nenhum arrepio na hora, mas eu posso garantir para você, que você está se fortalecendo a cada dia. Se quando eu sou grato ao Senhor, Ele me fortalece, quando eu sou ingrato e murmurador, o que acontece comigo? Um dia Jacó tem uma experiência marcante. Ele se vê diante de um anjo. E o anjo então, depois ali de passar um tempo com ele, precisa ir embora. Jacó, a Bíblia diz que ele agarra o anjo. E ele não deixa o anjo ir embora. E ele usa uma frase tão mal interpretada pelas pessoas. Os aproveitadores usam essa frase para arrancar dinheiro do povo. Ele fala assim: eu não vou deixar você ir até me abençoar. As pessoas acham que isso é dinheiro, mas não param para prestar atenção que naquele dia Jacó já era riquíssimo. Naquele momento ele já era muito rico, ele tinha muitos funcionários, gado, ele tinha muita coisa. E depois disso a Bíblia não diz que a riqueza dele dobrou. A Bíblia nem cita mais sobre o aumento das suas riquezas para comprovar que a bênção do Senhor estava sobre ele. Jacó, depois de 20 anos, começou a entender isso que nós estamos lendo hoje. Senhor, eu aproveitei que meu pai era cego e eu enganei ele. Eu enganei meu irmão. Eu traí a confiança do meu irmão e do meu pai. Eu fiz algo terrível contra eles. Eu não posso morrer sem antes ir lá e consertar isso. Era isso que Jacó queria. Ele tinha medo de voltar e ter a sua cabeça cortada e não conseguir o perdão do seu irmão.
Ele tinha medo de voltar e talvez nem encontrar o seu pai vivo. A única preocupação dele era de consertar, porque ele não amou o seu próximo, porque ele causou uma ofensa dura, e por 20 anos ele viveu com essa culpa, e ele sabia que ele não podia continuar a sua caminhada sem antes ir lá se consertar. Não tem nada a ver com dinheiro. E o Senhor então o abençoa, e ele, cheio de confiança, como temos que sair hoje, nesta manhã daqui, ele foi consertar a sua vida, e tudo foi colocado no lugar, e o Senhor mudou a história do povo dele através de Jacó, e tornou-se ele então o Israel de Deus, não porque ele ficou rico, não porque ele tinha muitas posses, mas porque ele foi lá perdoar, e receber perdão pelas ofensas que ele causou, porque ele foi mostrar aquilo na qual nós fomos chamados. Nisso nós seremos conhecidos, se houver amor entre nós, não porque merecemos, não porque as pessoas são dignas, amados, mas porque eu e você temos uma dívida imensa. Não importa o quanto você faz, talvez a pessoa que mais trabalhou até aqui no nosso meio é o pastor, que mais dedicou a sua vida, que mais dedicou a sua saúde, o seu tempo, renunciou tantas coisas pela obra do Senhor, e você pode ter certeza que ele sabe que a dívida dele com Deus é infinitamente maior do que o que ele fez pelo Senhor. É por isso que ele continua, é por isso que ele não se cansa, é por isso que até o fim nós vamos lutar tentando, amados, amenizar um pouco dessa dívida. Se eu e você simplesmente ignorarmos o que o Senhor fez por nós, nós também seremos rejeitados. Toda ofensa que o teu próximo causar contra você, não olhe para ele, não olhe para ele, olhe para aquilo que o Senhor fez por você. Desta forma, amados, nós seremos apedrejados e ainda estaremos orando por aqueles que fazem isso. Eu vejo alguns pregadores falando assim: nós somos crentes fajutos, porque se nós estivéssemos vivendo aquilo que Estevão viveu, que Paulo viveu, se passarmos por isso, verdadeiramente seremos os cristãos de verdade, servos de Deus de verdade. Amado, Deus não permite essas coisas sobre nós, porque talvez nós iríamos devolver as pedras. Se um pisão no pé já enche o nosso coração de ira, se alguém que não cumprimentou a gente já enche o nosso coração de ódio, se uma palavra dura numa pregação já enche você de indignação, imagine ser apedrejado. Deus que me livre, realmente Ele está nos livrando desta vergonha, mas Ele não nos deixa andar em ignorância. Amados, não adianta nos falar de dons, talentos, obra do Espírito, línguas, profetizar, isso tudo é perda de tempo, se isto não for consertado nas nossas vidas, se isto não for corrigido nas nossas vidas. Ainda necessitamos de falar destes assuntos, e não é culpa dos líderes, é minha e sua. Isso aqui, amados, devia ser uma página virada. Não precisaríamos mais falar disso só para os recém-convertidos. Mas por que ainda temos que tratar estas coisas? Porque isso não é uma verdade ainda entre nós. Estamos pensando em expandir o reino, aumentar as estacas, ir para as nações, fazer isto, fazer aquilo. Isto tem que ser feito? Tem, mas muito antes de tudo isso, amados. É por isso que os homens, os cristãos, estão cada vez mais doentes. A igreja, na sua imensa maioria, está morrendo, está enferma.
E não é porque o fogo está vindo e está consumindo, nem vem fogo ainda, amados. Qual é o conselho do Senhor lá em Tiago, no capítulo 5, para que nós venhamos a ser sarados? Orar uns pelos outros. Confessar. Sabe o que é confessar? É falar tudo o que você fez de errado. Lembra quando você estava lá na idolatria e sentava naquela casinha de madeira e abria o teu coração e falava tudo? Fala assim: Norina, eu tive pensamentos tão ruins a teu respeito, eu já falei mal de você tantas vezes, e eu não quero mais fazer isso. Eu quero que você ore por mim, e eu não quero mais fazer isso contra você. Me perdoa, mas eu nem sabia, eu sei. É só assim que nós seremos sarados. E aí nós queremos ir doentes, leprosos, como eu tenho visto muitas pessoas falar. Sabe por que eu não sirvo a Deus? Porque esse Deus aí, ó, essas pessoas estão piores do que eu. É este Deus que eu tenho que servir. As piores pessoas, porque o Senhor já disse isso, que os piores homens desta terra não seriam os ímpios, não seriam aqueles que vivem no profundo do pecado. Os seres mais desprezíveis da terra são aqueles que são mornos, estão dentro das igrejas, não conseguem viver isto, que é tão simples. Mas é muito difícil, enquanto você olhar para o próximo. Se você olhar para o Senhor, se você olhar para o que Ele fez por você, isso vai te constranger, porque é isso que o amor de Deus faz conosco. Ele não nos ofende, mas Ele nos confronta, Ele nos constrange, Ele faz nos refletir, examinar a nós mesmos e consertar o nosso caminho. É isso que o amor do Senhor faz conosco. Amados, eu queria fazer algo um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Eu queria realmente orar com todos nesse momento. Não precisa vir à frente, não temos espaço para todos aqui. Nós não vamos orar por cada um. Nós vamos orar juntos com um único propósito: de fazer isso aqui valer a pena, disso ser uma verdade. Amados, porque se isto aqui não for uma verdade, o que nós vemos hoje, não adianta continuarmos aqui, não adianta continuarmos servindo o Senhor, enganando a quem? Porque o Senhor diz que se eu não perdoo o meu próximo, Ele não vai me perdoar. Então por que eu vou continuar neste caminho? Paulo dá um conselho a Timóteo, lá no capítulo 2 da primeira carta. Timóteo, você tem que levantar homens que estejam decididos a lutar, militar legitimamente, de verdade, homens idôneos, íntegros, que estão entrando nessa batalha de verdade, não para passar o seu tempo, não para desencargo de consciência. Essa semana eu já fui na igreja, a minha parte eu fiz. Não precisa vir, amados. Se nós não consertarmos isso, tudo que estamos fazendo aqui é perda de tempo. Já passou a cega, já acabou o verão, e nós continuamos, amados, distantes da salvação. Por quê? Porque estamos preocupados com dons, com talentos, com isso, com línguas, com profeta. Eu tenho que profetizar. Deus fez isso. Amados, se nós não consertarmos isto, desculpe a sinceridade, fecha a porta. Vamos, amados, cada um viver a nossa vida e esperar o dia da condenação. É perda de tempo. Minha e sua. É perda de tempo. Queria chamar aqui o pastor Disseu, pastor Nilo também, todos os pastores aqui na frente. E amados, você não vai ouvir a oração. Você também vai orar, todos com um único propósito. Senhor, eu quero ser um cristão de verdade.
Eu não quero continuar tendo dificuldade de perdoar alguém, de amar. Isso, amados, é tão pequeno, perto do que o Senhor fez pelas nossas vidas. E não perca seu tempo. Se você quiser agora, nesse momento, enquanto estivermos orando, nós vamos, amados, se tem alguém aqui já na igreja, vai lá falar com ele, já conserta. Se não é alguém aqui, não vá para a tua casa almoçar, vai lá e conserta a tua casa, conserta a tua vida, põe em prática o que é amar e perdoar. Amados, se não fizermos isto, não deve existir expectativa em nós que o Senhor há de fazer. O perdão dele não chegará até a nossa vida.